Tá gravando aí. Boa noite para todos. Fala comigo, como é que tá a situação aí? João Vitor, fala comigo, João Vitor. Você nunca fala comigo aí, ó. Boa noite. Vamos lá. Gisele, boa noite. Gisele está meio desanimado esse dia. Não estou entendendo o que está acontecendo com você, Gisele. Fala comigo, Gisele. Boa noite, Paulo. Boa noite. O que está Tô não. acontecendo, Gisele, com você? Fala comigo, Gisele. Não, tô desanimada não. Estamos aqui. Então aproveita e começa a falar para nós aí. Põe na sua tela aí. Pode deixar o pessoal falar aí Só para tem fazer a umas volta. três. Pode falar, Gisele, que a gente vai adiantando aqui. A Ellen está chegando aí, a Ellen. Ô, Ellen, boa noite, Ellen. Fala comigo. Ellen, fala comigo, Ellen. Ellen, por que você está caladinha? Boa noite. Boa noite. Ô, Ellen, você quer começar a falar? Fala para mim. Quero não. Ô, Vitor, então é você mesmo, Vitor. Você que fala mesmo. Vitor, fala comigo, João Vitor. Comece essa apresentação para nós aí. Gisele, você vai começar? Fala comigo. Começa, Gisele. Fala comigo. Vitória está entrando. Ô, Paulo, não, Oi. deixa o pessoal começar aí. Não, o sono já resolveu. Não estou ainda na vibe. Não, mas então entra nessa vibe. Você pode começar a falar aí, que você vai entrar nessa vibe. Fala lá. Deixa eu ver aqui mais. Ágata. Vitória, boa noite, Vitória. Vocês podiam começar a falar aí, para a gente render esse negócio? Fala aí com a gente. Vitória, cadê o seu? Fala comigo. Foi embora. Ágata, ele, Rafael. Não, Rafael vai desembolar, você quer ver? Rafael, boa noite. Fala comigo. Rafael é top, hein? Ele fala bem demais. Rafael, pode começar a falar para nós, então, aí, esse negocinho. Fala comigo, Rafael. Fala, professor, tá joia? Do Joia, trabalho aqui? Isso, pode começar. Apresenta ele aí para nós. Espera aí que eu vou abrir o meu aqui. Já está para compartilhar a tela aí, vê aí para você ver. Espera aí, vou achar aqui. Vai lá. Espera aí que eu tô só achando trabalho aqui que o Maurício tá me enviando. Vou falar com vocês, viu, gente? Misericórdia para isso. O importante é que vai dar certo. O importante é que vai dar certo. O importante é que já deu certo. Ô, Paulo, a Vitória falou que já está entrando. A internet dela está um pouco ruim, mas ela falou que já está entrando. Não tem importância, não estou aqui. Professor, Oi. deixa eu falar, não deu tempo de eu
acrescentar aquele negócio que o senhor tinha pedido ontem no meu trabalho. Eu Certo, tava, né, serviço não deu tempo, não deu tempo. isso. Mas eu fiz umas pesquisas aqui Pode é, a, falar. res- a respeito das estratégias, né, que as empresas aéreas usaram para poder se manter durante a pandemia. Isso. Eu não consegui achar para depois da pandemia, mas eu pensando e lendo, eu imaginei mais ou menos assim o que elas poderiam fazer. Pode Aí depois, compartilhar a quando tela esperar o aí. pessoal. Pode falar, Não, Vitor. não, eu vou só falar mesmo porque não deu tempo de colocar na folha. Não, beleza. Eu pesquisei, li bastante, entendeu? Isso é Mas esperar o importante. pessoal aí que já estava aí já querendo apresentar, depois eu falo. Isso, beleza. Cadê você, Rafael? Fala com ele, pode apresentar. Daqui Não, a ele pouco eu vai, ele apresento vai mesmo. concluir. Deixa ele apresentar a conclusão dele, que daqui a Não, pouco eu vou gente. apresentar o trabalho. Tô esperando só o Maurício entrar aqui. Não tem Deixa eu problema não, ver. posso falar. Não, peraí. Então vai, Vitor. Fala, Vitor. Não vai falando. Vai lá. A gente vai falando. Pode ir, Vitor. Beleza. O trabalho o senhor já tem, né? Que eu já mandei lá a análise que eu fiz, pensando mais ou menos nos pontos fortes, nas Peraí, Vitor. Deixa ameaças eu e ver tudo se o mais. seu que está aqui. Peraí, quer ver? Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu pus foi o seu aqui. Está aparecendo para vocês aí? Não, Não, né? não. Peraí. Só que tinha que aparecer para vocês a verdade. E agora? Esse é o da Gisele. Apareceu, não apareceu? Agora apareceu. Esse aí é o meu, Paulo. Ai, Gisele, então pode ir, Gisele. Mas foi mais ou menos o que o Victor falou. Eu tinha feito mais ou menos no contexto que eu tinha entendido inicialmente. Então vai. Mas é, a gente, a gente colocou aí né, a da análise SWOT, a força, fraqueza, oportunidade e ameaça de cada uma das empresas. Hum. No cenário, Vai falando se você falando quer da que eu análise, né? abaixo, se você quer que eu abaixo ou aqui tá bom. Não, pode deixar aí por enquanto. Na análise na análise SWOT, falando do crescimento da Azul, porque o texto fala mais sobre a empresa, né, que eu entendi, fala mais sobre a Azul. E do tanto, né, das estratégias que ela teve para chegar onde ela está hoje. A empresa, ela teve um crescimento muito rápido com as estratégias que ela teve diante do cenário que ela tinha, né, que parece que foi foi uns anos atrás que o texto trata, né? Aí eu entendi assim, dentro da análise, esses pontos fortes aí que eu coloquei eu até custei achar, né, as fraquezas e as ameaças aí da Azul, porque é uma empresa olhando pelo texto, falava muito bem dela, muito com crescimento alavancado e tudo mais. Agora pode descer um pouquinho para me falar na pandemia, assim, né? Pelo que eu entendi Vai do falando. texto. Pode descer, Paulo, fazendo favor. Aqui? Não, na verdade, tá debaixo lá do. É que o meu tá dando uma travada aqui. Debaixo do quadro mesmo. Aqui. Isso? Isso. É, Aí eu coloquei aqui no cenário pandêmico, a empresa ela vai se sustentar. É, a empresa que tiver melhor estabilidade no mercado e também estratégias para atravessar a crise.
Eu acho que com essas estratégias que a Azul teve, né, no passado, eu acho que hoje ela se manteria no mercado, né, da aviação, Hum, é, perante as outras empresas. Então, assim, ontem o que você falou, hum. eu entendi que, né, você queria que falasse do cenário econômico, mas aí eu já tinha feito nesse contexto, acabou que eu não Não, pesquisei mais não, a não fundo tem sobre problema, o de não. ontem. Hum, Mas, em resumo, assim, total, foi mais ou menos isso que eu entendi. Agora, se quiser deixar os meninos complementar, peraí. que eu acho que vai ficar mais. Deixa eu ver uma coisa aqui nesse outro aqui. Esse aí também aparece para vocês, não aparece? Quê? Apareceu outro Parece. aí. Não, esse Parece. aqui. Aqui, ó. Esse aqui colocou como classificar a estratégia da Azul, Goltan e Webjet. Esse é o meu. Aí, Vitor, então pronto. Era isso que eu queria. Vai lá, Vitor. Beleza, beleza. Esse trabalho aí, pelo menos essa número um, deu um pouquinho de trabalho. Eu pesquisei para ter mais ou menos uma base para poder fazer essa tabela, né? O texto lá em cima fala da Azul, mas ela fala da Azul no momento muito inicial. Mesmo que ele fala ali no finalzinho que ela terminou, o ano agora eu não vou lembrar, acho que Não, 2015, com uma grande frota de aeronave, eu fui também atrás das coisas, né, dos diferenciais. Aí eu encontrei que no caso da Azul, ela tem é uma concentração no lugar só. A maioria das outras empresas elas são divididas em várias localidades do país, né? Ela é pouco conhecida. Eu particularmente não conhecia a Azul até eu fazer uma leitura desse trabalho. E para todas elas ali, eu acredito que as maiores ameaças são aquelas ali mesmo. Concorrência, pandemia, carga tributária, que no Brasil é absurda, sem falar na regulamentação. E partindo do pressuposto que o senhor queria saber é, como que não só ela, como a Gol, a TAM e as demais fizeram para se manter, foi o seguinte: durante a pandemia, todas elas colocaram os aviões dela no chão. Elas diminuíram os serviços dela em 90%. Quer dizer que quase nenhum voo acontecia. E também para ajudar na questão para poder sobreviver a pandemias, algumas mandaram os seus funcionários embora e outras fizeram aquelas demissões, não é demissão, não. suspensão. Isso, porque não tinha como manter tanto funcionário, outras ali fizeram acordos entre si, mas a maioria delas pediu ajuda ao governo, no caso da Azul, da Gol e da TAM, o banco BNDES, ele disponibilizou lá uma quantidade bilionária lá para os três para poder ter dinheiro para se manter, Isso. né? E foi o Então governo. todos eles funcionaram assim muito, muito pouco, né? Porque não valia a pena colocar um avião para voar com 2, 3 pessoas dentro do avião. Era muito custoso. Na minha opinião, as estratégias que eles vão utilizar para quando a pandemia acabar é a seguinte: eles diminuíram quase toda a capacidade. Uhum. Essas empresas não vão conseguir voltar 100% de um dia para o outro. E assim como elas, as pessoas também não vão voltar a viajar com tanta frequência assim, porque muita gente está desempregada, tem dívida. Então, aos poucos, junto com a ajuda do governo, né, que está, acredito eu, que está disponibilizando verba aí, eles vão conseguir voltar a funcionar 100%. E isso é para todas as empresas do mundo. As empresas, quem é esperto, está comprando outra, está fazendo acordo para tentar sobreviver, e aí? Aí só pode baixar aí rapidinho para mim? Tá bem. Isso. Aí ali está a outra parte, né? A Gol, a TAM, a Webjet. A Gol comprou a Webjet, mas mesmo assim eu fiz ali a análise dela também. Uhum. Mas achei bacana para fazer, que ela, comparado com as outras, o interessante dela é que ela oferecia um serviço de baixo custo, porém, não era de muita qualidade, além de ter poucas aeronaves. Isso aí, para mim, já é um ponto muito negativo, sem falar que ela não tinha muitos destinos. A TAM vai para a Europa, América do Sul, América do Norte, enfim.
A Webjet já nem tanto. Aí só pode descer ali na número 2, fazendo um favor. E a TAM, que é uma gigante aérea, né? Tem, sei lá, umas 15 empresas no mesmo grupo. Aí ali está perguntando, né, se alguma das companhias alcançaria melhores resultados, caso optasse em algum momento por outra estratégia. Eu acredito que sim, porque cada estratégia apresenta uma visualização diferente. Então, dependendo da situação em que a empresa esteja, ela vai fornecer uma visão diferenciada para aquele momento. Aí pode proporcionar uma tomada de decisão melhor ou não, vai depender, né? Então tá ali, sim, porque a utilização de outra estratégia possibilitaria uma visão diferenciada para a elaboração de uma nova estratégia. Por exemplo, se utilizassem a matriz BCG, conseguiriam visualizar quais produtos e serviços estão gerando lucro. Igual eu falei lá em cima, né? Por exemplo, a Azul ela tem um serviço de qualidade com cliente muito bom, gerando lucro. Quais têm potencial para crescer, quais podem ser mantidos e quais devem ser descartados. Dessa forma, eles conseguem elaborar um planejamento tendo como base informações obtidas pela matriz BCG. Aí só pode descer ali, fazendo um favor? Mais uma vez. E ali a última pergunta, se eles obedecem à matriz SWOT, eu acredito que sim. Como ela demonstra pontos que são importantes, né? Planejamento estratégico, a força, as ameaças no ambiente e tudo mais. Então, eu acredito que sim, principalmente, vamos dizer, pela pandemia, que foi uma grande ameaça. Então, eles seguiram à risca essa matriz para poder planejar. Acabou. Acabou. Pois é. Agora eu vou fazer uma coisa aqui. Rafael, cadê o seu? Deixa eu ver. Maurício te enviou aí, professor. Aonde que ele me enviou, gente? Foi no WhatsApp, eu acho. Mas não chegou nada. Maurício, onde você enviou aí, professor? Foi no WhatsApp, não foi? Foi, eu enviei hoje mais cedo. Ah, não, mas não foi agora, não, né? Ah, não, pera. Não, não. Achei que foi agora. Gente, antes da gente ir para frente, eu quero o seguinte. A consideração que a gente faz em termos de mercado, é que eu queria que vocês percebessem que nenhuma delas estavam preparadas para o que aconteceu. Nenhuma delas que eu falo, nenhuma das empresas, elas estavam preparadas para esse caos aí que deu no mercado e na economia. A grande resposta e a grande reestruturação a gente vai ver, ou a gente está vendo agora. Por quê? Está faltando dinheiro, está faltando emprego. Isso aqui só no Brasil? Não. Isso aqui no Brasil e no resto do mundo. A minha grande preocupação estratégica, pensando, né, em termos de estratégia, é como que essas empresas vão fazer, ou como que a maioria das empresas estão fazendo para ter essa retomada. Esse é o primeiro ponto. E dentro desse cenário que a gente está vivendo, a gente viu lá ciclo econômico e ciclo financeiro. Eu queria que vocês tivessem a percepção de como que vai ser essa atualização de como fazer ou de como não fazer investimento e sempre quando for fazer, pensar nesses investimentos a curto prazo, que vai de encontro a tudo, vai de encontro fora, né, entre aspas, de tudo aquilo que a gente estudou até hoje, porque os investimentos são de longo prazo, os retornos são de longo prazo e as taxas de juros acompanham isso de forma exorbitante. O que está acontecendo? Está acontecendo um retrocesso. A taxa Selic aumentou, o crédito está assim mais acessível, entre aspas, em alguns segmentos,
Só que a pessoa, para encarar um financiamento hoje, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, tem que ter um planejamento financeiro sólido. Para a gente fechar essa parte, o que eu fiz? Coloquei aqui, ó. Apareceu aí para vocês? Olha o que eu fiz. Pus até esse fundo azul aí. Eu venho falando, retorno do investimento vezes o custo do capital. O que eu preciso? Eu preciso saber quanto que custa ou quanto que está valendo o meu capital para mim saber se eu vou ter um retorno de investimento esperado em cima desse capital. Então, a partir da década de 90, comparando com a década de agora, né, dos anos 2000, a grande evolução da teoria das finanças e do planejamento estratégico priorizou um estudo de segmento chamando de gestão de risco e gestão de retorno. O que a gente precisa linkar? Quais são os riscos e quais são as probabilidades de retorno do investimento pós-pandemia? Aí eu coloquei assim, neste contexto, não podemos esquecer que todo investimento é uma decisão financeira que envolve 3 aspectos básicos. Linkei os 3 aspectos básicos: liquidez, segurança e rentabilidade. O que está acontecendo com os investimentos agora? Esses investimentos agora são realmente rentáveis? Ou eles são realmente, não é a palavra, não é rentáveis, eles são 100% seguros? Não são. Aí eu linkei e fiz alguns conceitos que eu preciso que vocês saibam, entre eles. Então, olha só, planejamento financeiro é aquele que procura evidenciar as necessidades de expansão da empresa, estratégias de marketing, assim como identificar eventuais desajustes futuros. Isso aqui, ó, já está acontecendo. O que esse planejamento financeiro tem que evidenciar? Esses desajustes futuros que vão ocorrer agora de curto prazo. O primeiro ponto. E por meio do planejamento, ainda é possível ao administrador financeiro ou ao planejamento estratégico financeiro selecionar com maior margem de segurança os ativos mais rentáveis e condizentes com os negócios da empresa. Eu quero que vocês entendam e começam a partilhar com aquilo que vocês trabalham, ou aonde vocês trabalham, quais os ativos ou quais os investimentos que vão mais atrair rentabilidade a curto prazo. Por isso, a necessidade do planejamento estratégico financeiro. É o primeiro ponto. O segundo, o controle financeiro. O que é o controle financeiro? É aquele controle que se dedica a acompanhar e avaliar todo o desempenho financeiro de empresa. Como que é feito isso? Através dos desvios que venham ocorrer entre os resultados previstos e realizados. Porque o que aconteceu com os resultados previstos e realizados? Eles mudaram, ou seja, teve que fazer um novo planeamento desses resultados, em qualquer que seja o segmento da economia, o segmento da economia não, qualquer que seja o segmento da empresa e aonde aquela economia está inserida. É o primeiro ponto. Aí, a gente tem que linkar dentro das empresas algumas funções básicas da controladoria financeira, que são
decisão de investimento, que são aplicação de recursos, e decisão de financiamento, que são capacitação de recursos, que são passivos. Qual que é o grande X da questão? A gente deve fazer investimento agora, de curto prazo ou de longo prazo? Essa resposta, quem pode dar para a gente são os gestores da empresa ou são aquelas pessoas que a gente presta serviço. Porque se vai decidir, se vai investir e como que vai investir, é a situação caixa da empresa. Se a situação caixa da empresa nos permite fazer isso, o porquê não fazer? O porquê não criar estratégias de se fazer esses investimentos? Aí vem o estudo. Ele deve ser feito via financiamento, ou seja, deve ser feito via captação de recursos? É opinião particular, eu acho que não. Porque o que acontece com essa captação de recursos a longo prazo? A taxa de juros está alta e está onerosa. Para fechar essa parte de investimento de curto e de longo prazo, eu acho que os investimentos devem ser feitos com capital próprio, com recursos próprios da empresa, que estão lá dentro do curto prazo e dentro das disponibilidades. O que a gente fala que são as disponibilidades? São caixas e bancos. Deixando essa opção de capacitação de recursos aqui, ó, via financiamento bancário, em segundo plano. É o primeiro ponto. O segundo ponto, como que está a interdependência econômica e financeira das empresas? Eu coloquei. As decisões financeiras têm sua avaliação fundamentada nos resultados operacionais apurados pela empresa. Então, como que são os resultados operacionais dessas empresas dentro desse período pós-pandêmico, que é evidenciado pelo desempenho operacional e discutida a viabilidade econômica de um empreendimento. A viabilidade econômica de um empreendimento, ele se tem, ou ele se caracteriza por se conseguir pagar ou não. Em outras palavras, o mercado vai absorver esse produto dentro desse período de retomada da economia? É uma pergunta que a gente tem que responder através de estudo. As duas ferramentas que a gente usou agora dentro do planejamento estratégico, matriz BCG e análise SWOT, matriz BCG como um gráfico. Aí a minha pergunta, vale a pena o lançamento de um novo produto no mercado agora? O que vocês acham? Fala para mim ou escreve aqui. Vou colocar Não, isso. professor, não é o melhor momento, na minha opinião, para lançar um produto. Não é. Agora, e quem está lançando esse produto? Qual é o risco disso? Completa aí, Vitor. Ele não vai gerar o lucro que eles gostariam que tivesse, né? Na verdade, não deve chegar nem à metade. Ninguém tem dinheiro, a situação está complicada, ninguém tem segurança para poder fazer um investimento, então, não, né? Eu acho que seria um problema. Isso não daria muito certo. É um problema. Agora, dentro dessa visão, o que a gente está vendo de produtos novos no mercado? De forma geral. Produto novo, carro, por exemplo, pode ser usado? Pode. Eu não tenho visto lançamentos de carros, nem previsão de lançamento de carro, porque antigamente você via sempre um modelo novo, né? Por exemplo, de 3 em 3 meses. Hoje já não tem, né? Então, eu imagino que deve estar esperando passar a pandemia, ou então pelo menos uma previsão assim mais correta para começar, talvez, né, a investir de novo. A gente está num momento de retomada com uma economia estagnada e com uma economia sem resposta.
Porque quando a gente falou lá da matriz BCG, que se lançar um produto, né? Se lançar um produto no mercado de crise, dá 90% de chance de prejuízo. Agora, tem gente lançando. Agora, quais esses produtos que estão sendo lançados? Eu também, como o Vitor partilhou aí, eu não consegui ver nenhum ainda, não. Eu estou conseguindo... Professor, talvez no mercado de comida, de alimentos, talvez tenha. Porque alimento, independente de crise, sempre ainda gera lucro, né? Ainda gera, entre aspas, né, lucro. Então, talvez alguma coisa na área da alimentação, quem sabe? Mas na área da alimentação eu estou vendo muito lançamento, mas com custo alto. O custo que eu digo é o seguinte, mesmo em microeconomia, esse lançamento de comida ele está linkado ao preço que está sendo oferecido para nós consumidores. Por quê? O dinheiro está difícil de ganhar. Aí o que está acontecendo? A pessoa está lidando com dois riscos. Risco econômico, que a gente chama de risco operacional, e o risco financeiro. Olha só, o risco econômico, inerente à própria atividade da empresa e as características do mercado em que opera. Então, essa sazonalidade de mercado, tecnologia, concorrência, estrutura de custos, qualidade dos produtos e variação nas taxas de juros, isso agora, além de ser um conceito operacional, é um conceito de momento, é um conceito de mercado. Então, isso tudo aqui que está acontecendo, que ninguém, né? A gente sempre fala isso, ninguém esperava, não está falando só de sazonalidade. A sazonalidade agora é um mercado estagnado. Vocês conseguem entender o que eu estou tentando falar para vocês? Que tudo que está acontecendo agora está se tornando sazonal por causa da pandemia. Pelo que eu estou vendo, as pessoas que estão tentando retomar isso com lançamento de produtos só estão tendo sucesso se elas tiverem a atratividade, que é o preço. E mesmo com isso, a pessoa ainda tem medo de entrar em qualquer tipo de investimento. Para a gente concluir, a gente fala do risco financeiro, que reflete o risco associado às decisões de financiamento, ou seja, a capacidade da empresa em honrar seus compromissos financeiros assumidos. Empresas com baixo endividamento representam baixo risco financeiro. Essa tendência aqui, é a que tem que se manter hoje para as empresas se manterem vivas e se manterem atrativas dentro do mercado, principalmente do mercado consumidor, a curto prazo. É a resposta que a gente espera. O que eu coloquei? O desempenho dos componentes de risco afeta quais áreas das organizações? Coloquei aqui, contextualize sua resposta na economia brasileira. O que acontece com essa resposta aqui? Todas ou todos os produtos, eles estão com risco de afetar a microeconomia e a macroeconomia. Por quê? A gente não tem a resposta se os produtos vão se pagar ou se os produtos vão se manter dentro da economia. Antes de fazer o exemplo que eu quero, eu vim falando. Não, antes de fazer isso, não. Isso aqui eu quero para depois. Eu vou interromper isso aqui porque eu quero uma discussão com vocês. Quer ver? Inflação. Isso aqui, eu coloquei. Inflação. Índice de desvalorização do poder aquisitivo da moeda previsto para o prazo do empréstimo. Beleza. Como
Como está o poder aquisitivo de compra dos brasileiros em um cenário totalmente inflacionado? Tirando isso aqui, ó, a gente vai discutir isso agora. Como que está o nosso poder de compra e o nosso poder de adquirir alguma coisa no mercado hoje? Fala comigo. Reduzido, né? Reduzido ou nenhum? Vamos botar reduzido. A gente ainda Reduzido. tem aí para poder ir no mercado comprar uma coisa aqui. A gente está conseguindo comprar alguma coisa para a subsistência e para a existência que a gente está tendo agora, nesse momento. Vamos pegar agora o nosso segmento, que são os estudos. O que está acontecendo? Todo mundo quer uma retomada das aulas presenciais. Confere? Fala isso aí comigo. Fala aí, gente. Sim, sim. A gente está preparado para essa retomada, ou seja, vocês estão preparados para essa retomada em relação ao dinheiro? Já é uma pergunta mais difícil. Não. Aí é que está. A gente, como gestor institucional, a gente pensa muito nisso. Bom, olha só o exemplo. Se a gente tem uma autorização para voltar às atividades presenciais, tá certo. Quem está aqui vai voltar. E quem está nos polos, será que tem condição de voltar? Vocês entendem como é que funciona a estratégia independente do segmento? A gente não pode apostar numa coisa que ela vai dar certo, que ela vai dar errado ou que ela vai dar mais ou menos certo, não. A gente tem que apostar que todos estarão aqui dentro das perspectivas que o mercado está colocando para a gente nesse momento de pandemia. O que eu fiz? Voltando àquele lá. Tirando a inflação e tirando o poder aquisitivo, a gente faz isso aqui, ó. Eu gosto de fechar tudo que a gente fala com a palavrinha administração financeira. Então, a gestão financeira da empresa de médio e longo prazo busca lucro. E o lucro não é a medida mais racional para a mensuração de eficiência financeira, porque receita menos custo, menos despesa, não quer dizer necessariamente que a empresa está tendo lucro, não. Por quê? O valor da empresa é mais preciso, utilizando-se para isso o fluxo de caixa descontado ou o valor de mercado. O que é isso? É o que a gente tem que projetar para a gente ter um fluxo de caixa positivo sem precisar da adequação e da precisão e a precificação de empréstimos de longo prazo. É isso que eu queria fechar com esses dois conteúdos. Análise SWOT, administração e estratégia, que eu chamo de administração financeira, e planejamento estratégico. Depois, ele fala, eu falo isso, eu vou colocar para vocês lá, ó, que o lucro contábil ele é diferente do lucro financeiro, porque o lucro contábil dentro das empresas ele não leva em conta os impostos e ele não leva em conta a distribuição dos lucros para os sócios. Aí a gente fecha o estudo das companhias. Então, ficou claro esses três entendimentos para a gente? A gente precisa de ferramentas e estratégias para se manter no mercado. A gente apresentou duas ferramentas e estratégias, que foi análise SWOT e matriz BCG, e linkou ciclo econômico, ciclo financeiro, a estabilidade econômica e financeira na retomada do mercado, e a gente está esperando essa retomada pausada.
porque eu acho que está agora um pouco acelerada o que a gente está vivendo. Por quê? A gente não tem uma resposta da inflação de como que vai valer, né? Como que é o poder do nosso dinheiro nessa retomada agora de curto prazo. Ficou claro aí, gente, por hoje? Fala comigo. Então, por hoje, gente, é isso. Até a próxima semana. E qualquer novidade, eu falo com vocês. Recebi todos os trabalhos, fiquei assim, muito satisfeito com as percepções e com as perspectivas. Tá ok? Então, boa noite para todos. Fiquem com Deus aí. E, mais uma vez, muito obrigado. Qualquer coisinha é só chamar, que eu estou à disposição. Um abraço para todos aí. Boa noite.